Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao NEI de Portas Abertas. Meu nome é Aline, para quem não me conhece. Eu sou professora do Infantil 2, da turma da tarde. Aqui conosco em nossa apresentação, também a professora Ellen, da turma da manhã do Infantil 2. E representando os professores especialistas da educação infantil, a professora Gabriela de Artes. Durante a nossa apresentação, se vocês estiverem com alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, eu vou pedir que vocês mandem no chat da apresentação, que ao fim da apresentação, se a gente conseguir responder para vocês ainda hoje essas perguntas, se não, eu peço que vocês deixem o contato de vocês na mensagem para que a escola possa entrar em contato para poder responder essas perguntas, ou vocês também podem entrar em contato para tirar as dúvidas. Então, vou apresentar para vocês um pouquinho da nossa experiência, de como foi esse trabalho durante esse momento, né, de aulas remota. Então, o NEI de Portas Abertas traz esse ano, em especial, a aprendizagem conectada, relatos de experiência da educação online. O Infantil 2 abordou o tema da exploração dos campos de experiência na construção de novas aprendizagens. Então, diante de tudo que a gente está vivendo, dessa pandemia, desse novo modelo de aula, desse novo modelo de escola, nós, professores, fomos desafiados a dar continuidade nesse processo de aprendizagem significativa para as crianças. E ficamos pensando de que forma nós poderíamos fazer isso sem romper essa aprendizagem significativa, essas vivências que são tão importantes para as crianças. Então, surgiu a ideia do projeto das materialidades. As materialidades, elas estão muito próximas às crianças no seu cotidiano. E durante o nosso ensino presencial, essas materialidades são muito exploradas. Então, são materiais que as crianças já têm uma familiaridade. E diante a essas materialidades, diante o projeto, nós nos perguntamos, e como que nós vamos trabalhar essas materialidades, tendo a BNCC como base para o desenvolvimento dessas aprendizagens? Então, a BNCC, ela é um documento, né, que regulamenta quais aprendizagens são importantes a serem trabalhadas nas escolas. Dentro desse documento, existem os campos de experiência, que são as habilidades que são importantes serem trabalhadas de acordo com cada faixa etária. Então, seguindo esse documento como uma base, nós, os educadores, os professores, criamos as explorações, os contextos investigativos, de acordo com o centro de interesse das crianças e de acordo com a necessidade. Então, como metodologia própria de ensino do Núcleo de Educação Integrada, nós exploramos esses campos de experiência de forma significativa, através das vivências, através do cotidiano das crianças, das vivências que eles exploram durante esse cotidiano, com projetos que englobem a interdisciplinariedade, através da escuta ativa, que é algo muito importante, eles trazem para a gente todos os dias concepções, ideias, então levando tudo isso em conta e dando vida a essas concepções. E sempre colocando a criança como protagonista do seu processo de aprendizagem. Então, essas explorações, elas aconteceram de forma síncronas, nas aulas online, e também nas investigações com as famílias, nos contextos investigativos. E a família também teve um papel fundamental durante esse processo, né? Com essa parceria, com essa participação com a gente durante esse período. Então, eu vou trazer para vocês algumas das experiências, algumas das vivências que nós tivemos durante esse tempo, de acordo com os campos de experiência da base. Então, em corpo, gestos e movimentos, nós sabemos que é importante trabalhar a exploração dos movimentos, criação de gestos, mímicas, brincadeiras, autocuidado com o corpo, o sentimento,
Saiu seu som, Aline. Voltou? Voltou. Desculpa. Então, essa é a concepção que a base traz de importante a ser trabalhado. E como que nós, professores do NEI, trabalhamos esse campo de experiência diante a essa realidade que nós estamos vivendo? Então, como que nós nos movimentamos durante esse tempo? Então, foi oferecido para as crianças, né, os materiais, as materialidades, que cada criança recebeu um kit contendo essas materialidades, e de acordo com os contextos investigativos, nós fomos explorando essas materialidades. Então, dentro de corpos, gestos e movimentos, nós escolhemos um contexto investigativo utilizando os materiais naturais, os elementos da natureza. Então, aqui nessa proposta, é possível criar uma pessoa graveto? As crianças foram convidadas a criar uma pessoa usando o graveto. Então, eles construíram a pessoa graveto com a família, e depois, no momento de aula online, as crianças socializaram umas com as outras essa construção, e também tinham o desafio de imitar a posição da sua pessoa graveto. Então, eles imitaram o seu próprio movimento e o movimento da pessoa graveto dos amigos. Então, com essa proposta, nós trabalhamos as habilidades que a base traz importante e também a questão do esquema corporal, a questão da criatividade, a questão da coordenação motora fina ao montar essa construção, a questão da socialização entre os pares ao compartilhar a sua criação uma com as outras. Uma outra proposta também envolvendo a materialidade da massinha, que corpo completa este rosto. Também, ainda falando do corpo, gesto e movimento, as crianças foram convidadas a recortar da revista um rosto e completar o que faltava nessa figura. Então, através da materialidade da massinha, eles construíram um esquema corporal. Aqui também, né, novamente, entra a questão do esquema corporal, a questão da oralidade ao nomear as partes do corpo, a questão da coordenação motora fina ao manusear a massinha. Aqui o Lucas vai contar um pouquinho para a gente como foi essa atividade. Tá sem o som também, Aline. Tá sem o som? Tem mais alguém que não tá escutando? Aqui também, sem o som. Então, eu vou tentar fechar compartilhar e abrir de novo. Peraí. Só um minutinho. Lucas, E agora? como você fez essa atividade? Eu me vi no espelho, daí eu cortei a cabeça de uma criança, depois eu colei numa folha, daí eu fiz a barriga dela, as mãos, os braços, e também os joelhos, os pés do meu nome e o sol. Então, nós podemos ver o quanto essas explorações, o quanto essas investigações próximas à vivência dessas crianças, ao cotidiano dessas crianças, o quanto isso é importante e o quanto eles exploram com encantamento, o quanto eles querem fazer as propostas. E falando um pouquinho de traços, sons, cores e formas, que é um campo também da base, nós trabalhamos a linguagem oral, a linguagem escrita, através dos desenhos, das pinturas, da colagem,
das esculturas, da contação de história. Então, essa é a concepção que a base traz importante ser trabalhado para essa faixa etária. E quais traços nós, do NEI, construímos? Então, aqui também foi oferecido, né, alguns contextos investigativos com as materialidades para explorar um pouquinho dessa habilidade. Então, que natureza compõe o meu nome? Então, nessa atividade, as crianças utilizaram os elementos naturais, né, os elementos da natureza, alguns enviados no kit, outros materiais que as crianças recolheram com as famílias durante o dia, e depois foram construir a atividade. Então, eles escreveram o nome na folha e depois colaram por cima das letras esses elementos escolhidos. Então, aqui o nosso objetivo é que as crianças tivessem esse contato com os elementos da natureza, essa questão do recolher esses elementos com a família, a questão da escrita, né, onde a gente aproxima a criança de uma forma lúdica e significativa ao mundo letrado, e depois também, quando fomos trocar, né, fazer a troca entre os pares, a questão da socialização na nossa aula online. Um outro contexto investigativo também oferecido é quais sombras eu vejo. Aqui nós exploramos os materiais não estruturados. Então, a madeira, o cone, o carretel de linha, a cápsula de café, entre outros. Então, no primeiro momento, as crianças exploraram esses materiais de forma livre, né? Criando, construindo, usando sua imaginação, conhecendo esses elementos através, né, do concreto. E depois, num segundo momento, em uma aula online, eles foram convidados a escolher um brinquedo ou um objeto de casa, junto com os materiais não estruturados, para observar a sombra que esse brinquedo e esse material trazia. Então, aqui, além de trabalhar a questão, né, do contorno, da grafia, a questão da sombra, da luz, da percepção de como fica a sombra desse objeto, desse brinquedo. Será que fica igual o brinquedo? Será que fica maior? Será que fica menor? Então, essas percepções, nós trabalhamos com essa atividade. Depois, num outro contexto investigativo também, trabalhando a questão do traço, sons, cores e formas, nós exploramos novamente os elementos da natureza. O que a natureza me permite construir? Então, aqui as crianças usaram os elementos para criar um cenário, ou uma paisagem, ou um objeto, ou pessoas. Então, aqui eles criaram primeiro com os elementos da natureza, e depois que essa construção estava pronta, eles tinham o desafio de criar uma releitura do que eles haviam construído. Então, através do desenho, eles criaram essa releitura. Então, aqui nós observamos a questão da criatividade, a questão da escolha dos elementos, a organização dos elementos, a questão das formas que as crianças dão nos desenhos, o que eles construíram, e também a socialização entre os pares, quando nós fomos socializar nos nossos grupos essas atividades, no momento da aula online. Então, nós, como educadores, diante a essas investigações, a esses contextos, o que a gente observa, né? Então, o que essa criança criou com esses materiais que foram oferecidos? Como ela representou esses elementos da natureza, a sombra do brinquedo, a questão da coordenação motora fina, como que ele está trabalhando essa habilidade, a questão da socialização entre os pares. Então, tudo isso, além das habilidades que o campo traz, nós, do NEI, também trabalhamos essas outras habilidades. Eu vou passar um pouquinho agora a palavra para a professora Ellen, do Infantil 2, que vai dar continuidade na nossa apresentação. Boa noite a todos e a todas. Então, vou dar uma continuidade nessa apresentação. Como que é o trabalho no NEI? Então, nesse campo, eu, outro e nós, a base propõe que essas crianças convivam,
que elas reconheçam os seus sentimentos, o respeito à diversidade e que a sua autonomia seja explorada. E como que é esse trabalho aqui no NEI? Como que nós nos relacionamos aqui? Então, falar em relacionamento durante essa pandemia acaba aqui sendo um ponto-chave, né? Como que essa criança vai se relacionar com o amigo? Então, aqui, as nossas aulas síncronas acaba aqui sendo um grande aliado nesse processo de interação, de relação, desenvolvendo a imaginação dessa criança e o seu pensamento. Nessa proposta, o que podemos criar a partir de um fio com a materialidade barbante, as crianças foram convidadas a realizarem um desenho coletivo juntamente com a família. E o que foi desenvolvido nessa proposta? A interação, né, um momento de interação com a família, a cooperação, né, já que era um desenho coletivo, e a escuta, né, a sua vez de esperar o outro desenhar. E após esse desenho, as crianças tinham que nomear através de uma escrita espontânea. O que seria essa escrita espontânea? É um encorajamento para essa criança socializar esse letramento dela. Não é uma alfabetização, mas sim encorajar essa criança nessa tentativa de escrita. Quais expressões podemos representar? Essa proposta foi realizada durante uma aula síncrona, onde nós conversamos sobre os sentimentos, realizamos trocas, partilhas, e depois de muita escuta ativa dessa criança e desse sentimento, eles tiveram que representar com a massinha o sentimento. Então, tem um exemplo durante uma aula síncrona, como que acontece essa escuta na aula síncrona. A Sofia tem algo a nos contar. Sophie, o que deixa você feliz? Um monte de coisas. Um monte de coisas? Uma coisinha, por exemplo. Fala uma coisinha que deixa você feliz. Ir na minha piscina e brincar com a minha cachorrinha Cristal. Então, esse é um exemplo de socialização. Ela socializou o seu sentimento com os amigos. Sophie, como você resolveria esse problema? Essa proposta foi para explorar os modos próprios de pensar dessa criança. Então, nós trabalhamos com os materiais não estruturados, a história dos 3 porquinhos, e nós apresentamos para essa criança uma problemática. Como que ela fugiria do lobo mau se a casa de tijolos fosse longe? Então, trabalhamos esse modo próprio de pensar, ora com o jogo simbólico, ora com objetos do cotidiano. A Alicia nos conta que ela escalaria uma árvore. A Lívia colocaria uma música para distrair o lobo. A Valentina vai nos apresentar o jogo simbólico na solução desse problema. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês como eu fugi do lobo. Eu aqui e o lobo ali. Eu soltei um raio muito forte no lobo e ele... E aí, eu... Tchau, tchau. A Sophie utilizou como solução para esse problema um objeto do seu cotidiano. Eu fugi do lobo mau que fez skate. Então, essa escuta, né, com os modos próprios de pensar e agir. Nesse campo, escuta, fala, pensamento e imaginação, a base propõe que a criança tenha contato com essa cultura escrita através de diversas formas de interação e também repertoriar essa criança com a escrita do seu nome. E como que é esse trabalho desenvolvido aqui no NEI? Quais memórias nós construímos? Então, através da escuta ativa, nós repertoriamos essa criança de uma forma lúdica, significativa, essa criança no universo letrado, onde ela é capaz de se expressar através da criatividade e oralidade. Onde vemos cores?
essa proposta, a criança foi protagonista de todo o processo. Então, ela teve que confeccionar a sua própria tinta com os elementos da natureza e, após tal confecção, explorar a escrita do seu nome. Como modelar uma personagem seguindo os comuns? Essa proposta foi realizada com materialidade argila. Nós gravamos para as crianças um vídeo com comandos que elas deveriam modelar na argila. Então, ela desenvolveu essa escutativa, transformou essa informação em uma modelagem. Após essa modelagem, após confeccionar essa personagem, elas criaram uma história, tendo um adulto como esse escriba. Então, ela trabalhou a sua oralidade, a ordenação dos fatos, o início, o meio e o fim. O João Vitor disse que esse se chama Pipou e que veio de Marte para tentar ser um humano, mas não conseguiu. Os achou muito difícil e agora quer voltar para o espaço. Ele veio com mais 4 amigos. Onde será que eles estão? E agora a história do Ricardo. Lagartixo mora no gelo com o menininho Ricardo e todos os T-Rex. Eles gostam de comer bichinhos e têm medo do lobo. Lagartixo anda de trator e buracos no gelo para se livrar do homem mau. Enfim. Nesse campo, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, a base propõe muitas investigações, muitas vivências para essa criança relacionados a conhecimentos matemáticos que vão além de conhecimentos de números. Então, como que nós construímos os nossos conhecimentos? Então, nós repertoriamos essa criança no universo matemático, esses conhecimentos matemáticos, através de situações cotidianas e concretas para essa criança. Nessa proposta, como podemos entrelaçar os números, tendo materialidade barbante, nós trabalhamos sim a questão dos números, mas tem essa criança protagonista do processo, né? Ela criou esse material, então nós exploramos esse número de uma forma significativa durante uma aula síncrona, com questionamentos. Qual é o próximo número? Qual número representa a sua idade? Assim, ela praticou essa escuta e ressignificou na sua atividade. Como podemos explorar os tamanhos? Essa foi uma atividade muito divertida com a massinha. Primeiramente, nós repertoriamos essa criança com a lenda da matriosca. Muitas crianças tinham essa matriosca em casa e outras foram em busca, né? Então, nessa lenda, nós trabalhamos noções de tamanho, pequeno, médio e grande. Então, após esse repertório, elas buscaram objetos do cotidiano para realizar essa classificação por tamanhos. Após várias explorações com os objetos da família, elas tinham o desafio de modelar a própria matriosca com a massinha, seguindo o tamanho grande, médio e pequeno. E de que forma podemos organizar esses elementos? Com os elementos da natureza enviados no kit e também elementos que as crianças recolheram com a família, elas tinham que organizá-los, classificá-los com critérios livres, por tamanho, por cor, por espécie. Então, após elas realizarem várias combinações de classificações, elas tiveram um desafio, criar uma sequência, que também é um conhecimento matemático. Então, exploramos classificação e a sequência. O Felipe tem uma sequência para nos mostrar. Folha, semente, pétala, folha, semente e pétala. Então, ele criou essa sequência e representou ela. Estaremos sempre conectados, pois o desejo de aprendermos juntos é maior que os motivos que nos distanciam. Sigamos juntos, para uma educação transformadora, que respeite a infância em sua totalidade. Então, as crianças, que sem falar, nos ensinam as razões para viver. Elas não têm saberes a transmitir.
No entanto, elas sabem o essencial da vida, e bem alto. Agora eu gostaria de convidar a professora Gabriela para apresentar a sua documentação dos demais especialistas. Boa noite a todos. Obrigada, Ellen. Eu estou aqui, então, para representar o trabalho que os especialistas têm feito, né, dentro da educação infantil. A gente tem nessa grade a linguagem das artes, da música e do inglês. Então, nós preparamos uma documentação para contar um pouquinho para vocês sobre como foram as propostas que nós realizamos recentemente com as crianças dentro dessas linguagens e agora de uma maneira um pouquinho diferente, né? Porque no começo do ano, nós, especialistas, fazíamos os nossos projetos de maneira individual e agora nós estamos integradas com as professoras de cada sala, então nós fazemos esse projeto juntas, dentro da mesma temática, seguindo mais ou menos as mesmas aprendizagens que tem naquela semana, daquele contexto que foi preparado para aquela semana. Então, nós vamos pensando as nossas propostas, assim, de forma mais integrada, e isso acabou até fazendo mais sentido ainda para as crianças, né? Durante as aulas síncronas, a gente divide o tempo com a professora de sala, então as crianças acabam percebendo melhor essa integração, e aí a gente preparou uma documentação para vocês hoje, para conhecerem um pouquinho sobre como foi esse trabalho que nós fizemos nas últimas semanas, sobre as materialidades que nós estamos explorando e pesquisando com as crianças. Então, vou compartilhar com vocês esse trabalho agora. Hello, my name is Gabriel and I'm the English teacher. Bem, o ensino online tem ocorrido de forma integrada para a educação infantil. Quer dizer que o inglês, que faz parte da área dos especialistas, aborda o conhecimento dentro do projeto das diversidades das materialidades, de acordo com cada nível. Então, enquanto a professora polivalente aborda os campos de experiências em cada materialidade, a criança vai adquirir esse vocabulário da segunda língua, trabalhando com essas materialidades. Por exemplo, o inglês tem abordado a questão dos opostos, big and small, hot and cold, soft and hard, fast and slow. E no caso da materialidade da água que nós trabalhamos, foi abordado wet and dry. Então a gente começou essa experiência desenhando num papel seco, como de costume. E aí colocamos num recipiente com água. E o que será que aconteceria a partir desse momento? Então toda essa experiência vai sendo tirada das crianças, o porquê será que aquilo acontece, por que será que o papel ficou molhado daquele jeito, por que a tinta saiu do papel ou a água ficou colorida. E dentro dessa conversa a gente aborda o vocabulário da segunda língua. Water, as colors, wet and dry, que seria o seco e o molhado. Então, de forma integrada dentro dessas experiências significativas, elas vão tendo contato e praticando o inglês. Olá, eu sou o Bruno, professor de música da educação infantil aqui no NEI. E quando falamos em música, o primeiro sentido que nos vem à mente é a audição. Mas as propostas musicais também podem ser utilizadas como recurso para desenvolver outros sentidos, como, por exemplo, nesta atividade de exploração da massinha, na qual as crianças modelaram símbolos diferentes para representar sons graves e agudos. Estes símbolos foram posicionados em uma folha de papel sulfite, resultando em uma espécie de partitura lúdica, para que os alunos pudessem ter contato
com a leitura musical. Em seguida, com o objetivo de desenvolver a psicomotricidade, foi adicionada uma proposta de percussão corporal, integrando visão, tato e audição em uma atividade desafiadora e divertida. Olá, eu sou a Gabriela, professora de artes da educação infantil. Nesse projeto, nós estamos fazendo diversas investigações sobre as matérias e as materialidades, entrando em contato com elas, inaugurando alguns novos elementos, conhecendo materiais diferentes e explorando todos eles de forma criativa. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre como foi essa pesquisa e essa investigação com a materialidade da argila. A escultura de argila com utilização de elementos naturais foi uma das propostas que as crianças realizaram nas aulas de artes. Nós conversamos sobre a importância de entrar em contato com a matéria, amassar, cheirar e explorar a argila antes de começar a modelar. Inspirados pelas criações do escultor Franz Krajicberg, as pequenas construções foram colocadas na área externa de cada casa, como um presente da terra e do barro que voltam para a natureza em forma de arte. As crianças são únicas em suas múltiplas linguagens e formas de comunicar o pensamento. Que a cada nova experiência estejamos atentos e com sensibilidade para ouvir as linguagens que as crianças usam para se expressar. Promovendo o diálogo, a comunicação e a aprendizagem significativa. Então, pessoal, foi um pouquinho do nosso trabalho para que vocês conheçam de que forma que nós trabalhamos essa integração das linguagens aqui no NEI. Então, agora, né, que nós falamos, que nós mostramos a nossa experiência, eu queria convidar duas famílias, né, para contar um pouquinho como que foi essa experiência em casa, como que foram essas aulas remotas, os desafios, como que vocês observaram esse desenvolvimento das crianças, para vocês contarem um pouquinho para a gente. Então, representando o Infantil 2 da turma da manhã, da professora Ellen, eu queria convidar a família do Ricardo Bettini Gonçalves para contar um pouquinho para a gente como foi essa experiência. Oi, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. A gente, como a gente já até falei com a Ellen, né, no início foi um pouquinho mais fácil, porque a gente tinha... É assim aqui em casa. A Isabela tinha 1 aninho quando tudo começou, agora ela já tem 1 ano e meio, então ela já participa das aulas, ela já ela se sente aluna da sala também. O Ricardo gosta muito das atividades, ele gosta de participar, então, assim, isso facilita, né? Assim, ele fica animado, ele pergunta sobre as aulas, quando é que vai ter, se hoje é dia de aula. Ele sentiu muita falta nas férias, né, das atividades. Agora, depois que mudou um pouquinho, né, o segundo semestre, a gente começou a explorar a materialidade aí. O Ricardo ficou encantado com a exploração dos elementos naturais, tanto que quando eu perguntei para ele que atividade ele gostaria de mostrar que ele mais gostou de fazer, foi a que ele escolheu. Você quer mostrar seu trabalho? Ele tá tímido, ele não quer mostrar. Ele escolheu esse, que foi dos elementos naturais, que ele adorou fazer. E do barbante também, ele gostou muito. Olha lá, quer mostrar? Mostra aí! Olha lá, segura aí pra você mostrar. Aê! Que bichinho você fez aqui? Quem é esse bichinho? Bom, então, o Ricardo é muito... muito bem.
O Ricardo é muito tímido, né? Então, no início, né, das aulas online, ele não respondia, ele perguntava, ele não respondia, ele não cantava. E agora ele participa, ele ergue a mãozinha, ele fica chamando a Ellen, mamãe, liga o microfone, porque eu quero falar. Então, assim, foi uma evolução, né? Essa timidez, ele vencer essa timidez dele, foi para a gente, foi uma super evolução, assim, porque no início, realmente, ele ficava como espectador da aula, só vendo o que os amigos faziam, mas ele não queria participar muito, não. Mas agora a gente já percebe uma evolução, não é, Joyce? Muito. E é igual a Joyce falou, acabou que a Isabela foi uma convidada também da nossa aula, então ela sabe todas as músicas, ela participa das propostas. E muito obrigada, Joyce e Ricardo, pela participação de vocês. A gente que agradece. E agora, representando o Infantil 2 da turma da tarde, eu gostaria de convidar a família da aluna Manuela Bertolo para contar um pouquinho dessa experiência para a gente. Oi, Manu! Oi! Boa noite, gente, tudo bem aí? Boa noite. Boa noite. É jóia. Bom, para a gente aí foi um desafio bacana, né, que em meio a tanta notícia ruim, né, mas pelo menos a gente conseguiu aí conciliar bem junto com a escola, né, porque tem a questão do trabalho, né, nós tivemos aí no começo, pelo menos estava um pouco mais fácil, que nós tivemos a carga horária nossa reduzida, então dava para a gente participar um pouco mais efetivo junto com a Manuela. Agora, já no segundo semestre, a gente já teve a carga horária normal do trabalho, mas mesmo assim ainda a gente conseguiu tirar aquele tempinho, né, e fazer junto com ela. Por um lado, assim, facilitou bastante para nós, até a gente tá tendo a questão do home office, né, então, para nós, acabou que caindo como uma luva. Agora, da Manuela, em relação à questão de entender, em relação aos tempos, né, o que era horário de estudar, qual que é o horário de brincar, horário dos pais trabalhar. Então a gente conseguiu criar uma energia muito bacana e ela entender isso, né? Então assim, é até engraçado, quando termina o domingo, ela fala assim: mãe, amanhã vocês vão trabalhar, né? Sim, a gente vai trabalhar. E aí passa um dia, 2 dias, mãe, falta quantos dias para chegar o final de semana? 2 dias, ela, eba, então a gente vai ficar junto. Então assim, isso que ficou bacana, ela entender e delimitou os horários, né, que facilitou bastante para a gente, né. No começo, a Manuela, ela é tímida também, né, a gente vem trabalhando muito nela e nesses últimos tempos ela tem se soltado um pouquinho mais, tem participado mais das aulas, né, que no primeiro semestre ela não queria participar, ela tinha receio, não falava nada, né, e até a mudança da estrutura, da forma da aula online, facilitou muito isso também, né, criou essa sinergia, né, até engraçado, quando eles estão na aula, parece até uma competição, mas não é uma competição, que todo mundo quer mostrar o que está fazendo, né, e acho que isso que é a coisa mais é verdade. Bacana. E todo mundo aprende, né, e eles aprendem uns com os outros, né, isso que é a coisa mais bacana de tudo, assim, e quanto a gente aprende com eles, né. Assim, o que a gente tem que falar é que vocês estão de parabéns, assim, porque não é fácil, imagina cuidar de bastante criança no dia a dia, né, a gente só tem uma filha, mas a gente percebe o tanto de atenção que tem que ser dado, né, e o quanto que eles exploram, o quantos porquês, né, então, isso que é gratificante demais, então, assim, parabéns por vocês, né, que fazem esse trabalho, estão aí nos bastidores aí preparando tudo isso pra gente, e a expectativa é que volte logo, a gente não queria ficar com ela aqui, que está muito bom demais, né, ficar junto com a filha, mas a gente entende que ela precisa ter esse momento principalmente de brincadeiras, estar em contato com as outras crianças, né, e se descobrindo, acho que isso que é o mais bacana. E, Manu, quer mostrar uma atividade que você fez que você gostou? Qual que você gostou mais? Essas duas, né? Olha, que legal! A do barbante, né, Manu? Sim. Isso daqui.
E o que você construiu nessa atividade do barbante com a família? Dessa aqui, ó. Dessa aqui. Aqui. Isso. Eu fiz uma pipa. Uma pipa, muito legal. Então, é joia, gente. Acho que obrigado por toda a dedicação aí e carinho com as crianças, né? Que isso é importante e elas sentem muitas faltas de vocês, né? E tá cada vez mais avançando neles, participar das atividades, mesmo que de uma forma remota, longe, mas tá pertinho, né? Mas obrigado pela oportunidade. Acho que falei demais, né? Imagina. Maicon, agradeço a participação de vocês, né, da Manu também, de ter participado. Obrigada, né, por essa parceria, e realmente a gente vê que a Manu evoluiu muito em questão essa timidez, né? Então, hoje a gente já pode ver o quanto ela participa das aulas, o quanto ela quer falar e mostrar a sua atividade. Então, muito gratificante isso. E ela tem medo, né, às vezes, de não conseguir terminar. Acho que na de terça, teve uma que ela não estava conseguindo terminar, a de artes. Ela falou assim, mas eu quero terminar, quero mostrar que era atividades do algodão, né, de construir replicar um arbusto com algodão, né? Nossa Senhora, enquanto ela não terminou, e era toda detalhista, perfeccionista. Ela é mesmo. Então, e aí ela, não, eu quero mostrar. Mas isso também, ela entendendo também que às vezes não dá tempo, né? E que tem bastante gente, mas enfim. Mas obrigado. Pessoal, então, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, alunos, crianças, famílias, convidados. Espero que vocês tenham apreciado um pouco do nosso trabalho, né? Um pouquinho do que nós compartilhamos, porque tem muita coisa, não é, meninas? Até na hora de selecionar o que compartilhar é difícil, porque essa documentação que as famílias vêm realizando, né? Porque essas fotografias, são documentações realizadas por vocês, famílias. Então, muito obrigada por essa parceria de vocês, que é o que eu falei, apesar de todas as dificuldades, né, eu brinquei bastante com a Joyce, tem dificuldade, né? Nós sabemos que não é fácil, mas vocês estão persistindo, vendo, né, esses resultados, né? Mas é importante quando a gente vê o resultado na criança, né? Então, muito obrigada por estarem aqui nessa noite de sexta-feira, compartilhando conosco. Meninas, eu não vi nenhuma pergunta no chat, né? Acho que tudo bem. Acho que não tem mesmo. Não sei se alguém gostaria de falar mais alguma coisa. Mas acho que é isso, então, né? Tem uns agradecimentos aqui no chat, então vou ler só o agradecimento. A gente que agradece pelo trabalho e carinho de vocês com as crianças. A Lívia, muito obrigada, Lívia. Nós que agradecemos essa parceria de vocês. Obrigada a todos os familiares, em especial Manu Bertolo, Ricardo, né, que partilharam um pouquinho conosco. Aline, muito obrigada. Obrigada, Gabriela, também. Eu que agradeço vocês também. Obrigada pela parceria de sempre. Obrigada, pessoal. Boa noite para todo mundo. Eu tô com saudade. A gente está com muita saudade de vocês. Nós também, Matias. Muita. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite. Bom final de semana. Boa noite para todos. Tchau.